Fala aí, pessoal! Aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Skull Girls Mobile, e no vídeo de hoje eu finalmente estarei falando sobre os buffs e debuffs. Eu vou estar explicando certinho como é que cada um deles funciona. Mas antes de eu começar a falar sobre os buffs e também sobre os debuffs, já peço para vocês se inscreverem lá no canal do Luazinha e deixa aí o link aqui na descrição para você, depois de assistir esse vídeo, ir lá e se inscrever. E já uma coisa que eu vou explicar também sobre nesse vídeo de buffs e debuffs é que eu vou fazer esse vídeo em partes, porque é muito buff e muito debuff mesmo, e se fizer um vídeo só falando sobre todos eles vai ser muito cansativo tanto para mim quanto para vocês. Então eu vou dividir esse vídeo em partes pelo total que eu acabei dividindo aqui. Vai durar um vídeo de 4 partes sobre os buffs e o debuff. E a primeira coisa que eu também vou falar também sobre os buffs e debuffs é como eles podem ser infligidos. Existem várias formas de você acabar infligindo esses buffs e debuffs nos seus oponentes. E são das seguintes formas: através das habilidades características dos seus personagens, através dos golpes especiais dos personagens, através dos blockbusters, através também dos modificadores de luta e também das habilidades superiores. E uma coisa também que você tem que entender é que o máximo de camadas dos buffs, tanto dos debuffs que você pode estar tendo, é de 5, é o número máximo que você pode ter. Agora eu vou estar falando sobre os buffs. E o primeiro buff que eu vou estar falando aqui é a armadura. O que exatamente a armadura faz? Ela vai acabar reduzindo o dano em 20%. Geralmente quem possui os buffs defensivos são as variantes do elemento de água, até porque a maioria delas são variantes defensivas. E um bom exemplo que eu posso dar aqui de armadura para vocês é a modelo submarina e a tela azul. Também temos o combatente da liberdade também, que também possui essa armadura. E o próximo buff que eu vou estar falando também é tipo a armadura, que é o bloqueio automático. O que ele faz? Ele tem 10% de chance de automaticamente bloquear no próximo ataque. Mais uma vez vou estar falando da modelo submarina, porque o bloqueio automático e a armadura funcionam muito bem para esta variante. Se você já lutou com ela, sabe que ela é uma variante muito chatinha mesmo de lutar. Eu mesmo já sofri muitas vezes, já perdi várias batalhas por causa da N modelo submarina. Agora, o próximo buff que eu vou estar falando aqui é a barreira. O que exatamente a barreira faz? Ela absorve o dano igual a 10% da saúde máxima e ela bloqueia todos os danos. Como assim todos os danos? Ela bloqueia o sangramento, ela bloqueia também o bloqueio de cura, entre outros. Um exemplo aqui que eu vou dar é a Overclocked, que ela tem a barreira, que é a robô flutuante de elemento neutro de diamante. Mas uma variante que usa muito bem essa barreira é a agente corrosiva, que é uma talha de elemento de água. Aí, como eu falei pra vocês, que a maioria das variantes defensivas são do elemento de água. E a barreira funciona muito bem com ela, por causa da habilidade que toda vez que quanto o oponente usar um blockbuster, ela ativa 3 camadas de barreira. Ou seja, ela fica basicamente impossível de ser derrotada. Então, um exemplo bom que eu posso dar de barreira é a agente corrosiva. O próximo buff que eu vou estar falando aqui é a bênção. O que a bênção exatamente faz? A bênção, quando você receber um dano letal, você vai reviver com 10% de vida. Eu basicamente acho que muitas variantes têm a bênção. Eu não vou lembrar aqui de cabeça, até porque eu não estou muito ativo no jogo ultimamente. Mas se eu lembrar de alguma, eu provavelmente vou estar colocando uma foto aqui para vocês saberem quais são as variantes que tem a benção. Agora vamos falar de um buff novo que acabou chegando junto com a Dália Negra, que é o Olho Morto. O que exatamente o Olho Morto faz? Os ataques ignoram a defesa do seu oponente e não acionam os efeitos de bloqueio automático, etc. Ou seja, o Olho Morto ele vai impedir que o seu oponente ative os seus buffs e também os debuffs. Eles não infligem no oponente. E isso é um buff bem apelão mesmo.
Eu acho que é um dos buffs mais apelões que a gente tem aqui no jogo. Eu provavelmente vou estar fazendo uma tier list de buffs e debuffs, colocando a minha opinião, qual que eu acho melhor, qual que eu acho pior, qual que eu acho mediano, etc. Eu vou estar fazendo um vídeo separadinho aqui pra vocês. Mas é basicamente isso que o Olho Morto faz. Ele bloqueia todos os buffs e também os debuffs que eu já vi em batalha. Quando ativo o Olho Morto, tanto o oponente não é atingido. Tanto que as dálias têm o Olho Morto e é bem chatinho mesmo de eu lutar as dálias nele por causa do Olho Morto. Agora o próximo buff que eu vou estar falando, que eu acho que todo mundo conhece aqui, que é a Fúria. E o que exatamente a Fúria faz? A Fúria, ela aumenta o dano do personagem em 20%. E eu posso dar um exemplo que a maioria das variantes que possuem Fúria são as variantes de fogo, porque a maioria delas, se eu não me engano, são variantes de ofensiva, de ataque. E um exemplo que eu vou dar aqui é até uma variante de bronze, que é a Parasol. Porque ela sim tem a Fúria e aumenta o dano dela, e esse dano aumenta muito, muito mesmo o dano. Vamos lá. Evasão. O que a evasão faz? A evasão, ela previne danos e reações de golpes. Pode ser blockbuster, pode ser golpe especial, não importa. Ela previne. E um bom exemplo aqui que eu posso dar pra vocês é a Picante Velhos Tempos, que também é uma variante defensiva, só que não é do elemento de água, ela é do elemento de luz. Mas a evasão funciona muito bem com ela. Se você já tem ela ou já lutou contra ela, sabe que basicamente quase toda a parte da batalha ela acaba ativando esta invasão. E agora o último buff que eu vou estar falando aqui pra vocês é a resistência final. O que exatamente a resistência final faz? A resistência final impede que a saúde caia abaixo de 1 HP e bloqueia o efeito de morte do Doom, que é um debuff. Eu lembro que é uma Miss Fortune que possui este buff. Eu não vou lembrar de cabeça qual é o nome dela, como eu já falei pra vocês. Eu não estou muito ativo no jogo, mas provavelmente eu vou estar colocando uma foto dela aqui pra vocês verem qual é a Miss Fortune. Mas se vocês também tiverem uma ideia de qual Miss Fortune eu tô falando, você também pode estar comentando aqui embaixo, que eu leio todos os comentários e respondo a maioria, porque eu tenho coisa de curso, então eu não tenho tempo de ficar respondendo todo mundo, mas eu respondo quando for possível. Então, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse vídeo deve ter sido bem curtinho, eu não sei, mas eu vou dividir em partes assim. Essa foi a primeira parte dos buffs, na segunda parte eu vou falar do restante dos buffs aqui pra vocês. Peço pra vocês também comentarem aqui embaixo ideias de vídeo pra eu trazer aqui pra vocês, que eu anoto todas as ideias e faço roteiros pra eu estar trazendo assuntos aqui para vocês. Fique com Deus todos vocês que assistiram o vídeo e tchau! Até o próximo vídeo!